Boa tarde, pessoal. Boa noite. Eu tive um problema técnico aqui, eu tive que mudar de equipamento, então vocês não poderão mais me ver, infelizmente, que no Ah, desktop aqui não tem câmera. Tá. ah, É, eu tô com duas telas aqui, eu nunca trabalhei assim com apresentação, vamos ver se vai dar certo. Ahn, tá. A apresentação sumiu. Pera aí. eu não tô vendo nada ainda. É que esse computador, o do trabalho, ele não tem o Office, daí eu vou ter que apresentar pelo navegador. Aí é um pouquinho diferente. Espera um pouquinho, vou jogar isso aqui pro outro lado. Apresentação. Tá. Apresentar uma janela. Permitir. Vocês estão vendo a janela? Pergunta. Ok. Sim, a gente tá vendo. Vamos ver aqui. Agora tá em tela cheia, né? Parece que tá. Vamos lá então. Então, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jonatas Veranço Teixeira. Vou apresentar para vocês os sistemas ciberfísicos ou Cyber Physical Systems, a indústria 4.0, a relação entre eles, os conceitos e as possibilidades. Então, começando do princípio, a indústria 4.0 foi anunciada em 2011 na Alemanha como um programa único, unificado de pesquisa que juntasse as pesquisas de vários avanços tecnológicos em uma única linha e que permitisse a indústria do futuro. Então a gente tem a indústria 4.0 e a indústria 4.0 ela tem algumas tecnologias habilitadoras. Essas tecnologias são elas Autonomous Robots, a Big Data, Cloud Computing, IoT, realidade virtual, realidade aumentada, Cyber Physical System, inteligência artificial e algumas outras que estão dentro destas aí, né? Acaba tendo alguns desdobramentos. Então o IoT ele tem várias definições, mas uma delas é uma das primeiras, ela diz, o enunciado dela é em qualquer tempo, em qualquer lugar, conectividade para todos e para qualquer coisa. Então, é um mundo onde as coisas podem se comunicar automaticamente com os computadores e promover serviços e benefícios para a humanidade. Então, no IoT, você tem equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, máquina de lavar, televisão, carro, construções, quarto, lâmpadas, todas, qualquer tipo de coisas. Então você tem a internet das coisas. Basicamente, o IoT se preocupa bastante com os protocolos de conexão, os protocolos de troca de dados entre essas coisas e permitir essa conexão, né? Então o IoT está mais focado nos protocolos, na infraestrutura da rede que vai permitir essa conexão da internet das coisas.
O Cyber Physical System, ele tem então, podemos dizer assim, dois layers, né? Duas camadas. Você tem então a camada do cyber, o cibernético, que envolve os dados, as simulações, os controles, o monitoramento. E você tem a camada física, que tem os equipamentos, os sensores, as redes, as construções, as coisas propriamente ditas. No Cyber Physical System, então, estas coisas estão integradas, não só conectadas, estão integradas num único sistema capaz de monitorar, coordenar, simular e promover, então, um sistema único, né? Existe, então, uma arquitetura proposta por Lee em 2015 e outros, que é composta por 5 níveis, cada nível um C. Então é chamada de arquitetura 5C para CPS. No primeiro C, a gente tem a conexão. A conexão ela é responsável, então, por um atributo da indústria 4.0, que é o monitoramento das condições do sistema. Estão envolvidos nessa conexão as tecnologias do IoT, das ontologias e dos sistemas embarcados. As ontologias para possibilitar a modelagem e a troca das informações também através do IoT, e os sistemas embarcados eles estão relacionados com o IoT também. No segundo nível, nós temos a conversão. Então, todos esses dados que estão vindo dos equipamentos, das máquinas, das coisas, eles têm que ser transformados em coisas que façam sentido, em informação que tenha sentido. Essa conversão da informação, do dado em informação, é feito através então do machine learning. E esse nível então ele está relacionado ao atributo da indústria 4.0 do self-awareness, que é as máquinas, os equipamentos terem consciência própria, no caso, uma consciência de si, do seu estado. Terceiro, a conversão. Só um instante aqui. A conversão já foi aqui, né? Aqui teve um probleminha, que é o cyber. O terceiro C, é o cyber, ele propicia então o self-comparative, a autocomparação. Aqui nesse nível, a Big Data e os robôs autônomos, as tecnologias de Big Data e robô autônomo possibilitam às máquinas, aos robôs, fazer comparação com as outras que estão no mesmo sistema. Então, você não tem mais um robô isolado. A partir da informação dos outros robôs, ele consegue comparar a performance e o desempenho com relação às outras máquinas fazendo parte do todo do sistema. No quarto C, o cognição, você tem então uma otimização da tomada de decisão. As tecnologias, o Digital Twin, o GM Digital, Big Data, Machine Learning e realidade aumentada, possibilitam às pessoas uma otimização da tomada de decisão ou até ao próprio sistema, quando ele estiver automatizado, permite uma otimização da tomada de decisão. Então, nesse nível você tem o físico e tem o digital, a réplica dele, a réplica digital, e a partir dos dados, das análises, você pode otimizar a tomada de decisão. Por exemplo, simular uma alteração no layout ou na linha de produção e tomar a decisão baseado nisso. O quinto C, a configuração, ele permite então a autoconfiguração e autoadaptação do sistema.
Aqui estão relacionadas as tecnologias de Machine Learning, Embedded System, Scheduling, Real-Time e robôs autônomos. Aqui, então, nesse nível, todos os equipamentos, os equipamentos, as entidades físicas conectadas ao Cyber Physical System, nesse nível tem a capacidade de se adaptar a alterações e se configurar a alterações que possam ocorrer mediante alterações no sistema. Aqui fecha o feedback do cyber para o físico. Aqui entra, ele funciona como um sistema supervisório e agindo no sistema físico, fechando o loop. Então, resumidamente, a gente tem todas essas tecnologias habilitadoras, elas são integradas no Cyber Physical System. E o Cyber Physical System, ele possibilita, ele habilita os atributos da indústria 4.0. Outras possibilidades do Cyber Physical System é quando você tem um Cyber Physical System mais uma cidade, por exemplo, você tem um Smart City. Um Cyber Físico aplicado à saúde, você tem o Smart Health. Um Cyber Physical System aplicado à fábrica, você tem a Smart Factory, que acaba resultando, ou a consequência dela, a indústria 4.0. Aqui tem um exemplo trazido por um artigo do Monostory em 2016. Ele traz um exemplo real de Cyber Physical System que foi empregado numa indústria automotiva, salvo erro, na Noruega ou na Hungria, alguma coisa assim, no qual você tem então a fábrica real, você tem o sistema SCADA, você tem uma base de dados e você tem a réplica disso no mundo virtual. Então, quando você quiser fazer uma alteração, quiser simular alguma coisa, alguma alteração na fábrica, uma falha, qualquer coisa, você tem ali o modelo virtual da fábrica, no qual até a base de dados, ela pega os dados da base de dados real. Então, a fábrica é simulada integralmente ali no Digital Twin dela. Isso daqui é uma imagem. Peguei quando eu fiz a revisão para entender essas definições. Eu peguei todas as definições de IoT, de Cyber Physical System, de Internet das Coisas e coloquei aí juntei todas elas e coloquei nessa nuvem de palavras para conseguir ver então a inter-relação dessas coisas, né? Então vocês podem observar então que o Cyber Physical System, ele está ali no centro, né? O System e o Physical ali juntinhos, então a indústria 4.0 está aqui também. Então todas essas coisas que a gente acabou de ver está resumido aparecendo nesse mapa, nessa nuvem de palavras. E é isso. O Marcelo me pediu 20 e poucos minutos, eu acho que eu acabei antes. Eu falei 23 minutos, né? 26. 26, né? 26 minutos. Não, confesso que não cronometrei aqui. Mas acho que deixa os slides aí, porque pode ser que... Pode ser que alguém pergunte alguma coisa? Nós vamos abrir para perguntas, tá? Então, eu vou, enfim, deixar aqui no chat, olhar o chat aqui, ou a mãozinha, se alguém levantar a mãozinha, também, esse aqui tem mãozinha ou eu estou confundindo? Eu acho que eu estou confundindo com o Teams, não tem mãozinha aqui. Não tem mãozinha, nem chat. Então, direto no chat, quem tiver pergunta... A pergunta da Luciana é a pergunta se vai ter Slido. A gente tem uma pergunta. Já respondi ali que eu esqueci de fazer. Então, a pergunta vai ter que ser feita pelo perguntador
ao vivo e a cores. Então, Foi uma passando a meta, foi palavra, uma meta pergunta, a a minha pergunta da Luciana. pergunta, isso. Então, Luciana, passando a palavra para a sua pergunta. Nessa pergunta foi boa. Boa tarde ou boa noite a Boa todos. tarde. Sempre bom estar nessa reunião. Parabéns pelo trabalho aí, Jonatas. Obrigado. Estamos delineando um caminho aí, que bom, né? Faz algum tempo que nós fizemos aulas juntos e eu acho que desde então você trilhou um caminho aí comprido já, né? Parece cumprido e comprido, né? E eu, na verdade, acho que, pelo que eu me lembre, eu quero pedir perdão se eu estiver errada, acho que é a primeira vez que esse tema surge aqui no Larva, né? Não sei se depois vocês podem me corrigir, mas aí o meu questionamento né, apresentou aí a questão da conceitos e possibilidades. Como é que você vê, assim, a partir de agora, né, que se eu estiver certa e a gente está no Larva, pelo menos, né, falando mais diretamente da indústria 4.0 a partir de agora, as possibilidades agora de pesquisa, né, ou essas perspectivas, falar um pouco mais das suas perspectivas e as possibilidades a partir daí. Pode ser, querido? Então, na verdade, essa apresentação que o Marcelo me pediu é só um pedacinho de um artigo que a gente está escrevendo, que é só a parte conceitual, né? Eu fiz já uma revisão bibliográfica sistemática, um mapeamento, sobre a aplicação disso já com robôs autônomos, que é a nossa perspectiva para o projeto futuro, né? Então, a nossa perspectiva a gente tinha em vista uma parceria com uma empresa. Essa empresa iria fornecer um robô móvel para a gente trabalhar então a logística 4.0, vamos dizer assim, né? Então, o robô ele ia vir pronto, eu ia desenvolver o sistema cyberfísico para ele, que possibilitaria então a inserção dele na logística já do ponto de vista da indústria 4.0. Porém, entretanto, todavia, surgiu um tal de coronavírus e a gente já não sabe se essa parceria se concretizará. Então, possivelmente eu terei que desenvolver o robô também, junto com o Douglas, que também é o meu orientador no doutorado, mas a perspectiva seria essa, mais ou menos. O Jonatas, tem uma pergunta Oi. aqui da Vanessa sobre a questão das ontologias. Aham. Vai ali, acho que é o primeiro C, né? Isto, as ontologias é um negócio assim que eu não domino muito bem. A Vanessa poderia fazer parte da minha apresentação nesse momento e falar sobre ontologias, mas do que eu consegui encontrar ali na aplicação na indústria 4.0 e de robôs autônomos, existe uma norma da I3E chamada Cora Ontology, alguma coisa desse tipo, que é o Core Ontology for Autonomous Robots, mais ou menos isso. Então, o que eu consegui encontrar, eu não me aprofundei muito sobre ontologias, mas o que eu consegui encontrar nos artigos que eu pesquisei e acabei lendo é que essa é a utilizada para fazer a modelagem dos sistemas ali. Certo, então tem um padrão, né, que está Tem sendo, um padrão do I3E. tá sendo seguido. Acho que a pergunta que eu encaixaria nessa daí era se tem outras Aí, para outras áreas. Vamos pensar a aí eu indústria teria que 4.0 sendo pesquisar. aplicada na área de grãos. Aham. Tu falaste de robôs, né, mas será que tem outra para outras áreas? Então, das outras áreas eu não encontrei porque eu não pesquisei também, né? A minha pesquisa foi mais relacionada aos robôs autônomos em indústria 4.0 e daí veio essa, né? De padrão, assim. Mas dos outros que tinham ontologia, todos eles falavam de robôs.
e de outra área. Aí, IEEE Standard Suzuki Ontologies já achou for ali. Robotics and Automation. É esse aí que foi o que eu encontrei assim mais relevante. 2015, é bem recente, né? Olha só, Uhum. tem até trabalhos de alunos meus de disciplina de ontologias para automação da manufatura. Eu posso até depois pegar trabalhos antigos e passar. É que eu mais acho que aqui não é a manufatura, né? É o ambiente de robôs autônomos, então acho que é diferente. Então, Ele ficou focado só em robôs, então, né? o foco é logística, né? Não, tá. Dentro de armazéns e tudo mais. Ele quer concorrer com a Amazon e a agora, né? Na verdade, era a Quando empresa você que ficar rico, queria você nos concorrer. avisa, tá? Por favor. Você sabe que É. meu Ih, sonho rapaz. tem um ex-aluno que ficou rico. Né? Pesquisador, De preferência aplicando o que aprendeu na Udesc. pesquisador rico, eu não tô difícil, tá difícil, hein? Tá difícil. Mas essa menção do Rosso, ela vem a complementar aquilo que eu questionei. A Se Vanessa outras quer, áreas Russo. teriam outras ontologias. Então a resposta seria que sim, né? Que tem. Então acho que é interessante ter essa noção de que se for procurar outras áreas, provavelmente deve ter outras normas e ontologias, padrões de ontologia. Passando para a Luciana, que tem uma segunda pergunta. Obrigada, Marcelo. Então, é assim, né? Não me dá corda, senão não me corda. Corta o mic dela, Marcelo. Ai, vou falar contigo, Jana. Não, é que na verdade a resposta gerou uma outra dúvida, fiquei curiosíssima. Você falou, eu lamento, né, que, claro, a pandemia está afetando todo mundo, mais direta ou indiretamente, enfim. Lamento a questão de que, por enquanto, o robô móvel que nós, né, sei lá, nós iríamos receber, foi suspenso, mas a minha curiosidade ficou, você disse, talvez nós tenhamos que construir, que criar, eu não sei se eu entendi mal. Pode falar mais mesmo. sobre isso? Não, é isso assim? mesmo. Na verdade, zero? não tanto do zero, mas talvez sim, talvez não, quem sabe. Depende de quão rápido eu vou conseguir fazer isso, mas a gente tem um robô do mestrado ou do doutorado do Douglas que daria para adaptar ou construir do zero mesmo. Nós já tivemos robôs. Eu tive 2 mestrandos que fizeram robôs, né? Um pela elétrica, um pela computação. O Cable, eu lembro do nome. Inclusive foi o Marlon que construiu o Cable, uma versão 1.0. Também, se não me falha a memória, teve um robô. Robô móvel é um carrinho, né? Não é muito complexo, não. Não é claro que dá trabalho, né? Só teria mais alguma coisa para carregar junto. Isso, E no caso do trabalho do Eduardo Bendler, foi um robô já com um processamento interno bem mais robusto, enfim, então E o próprio Douglas tem um robô que ele fez, então daria para reproduzir alguns desses, ou até pegar robôs baseados em Lego. A gente tem Lego, né? A gente tem vários kits do Mindstorm, EXT, EVO. Então, em última instância, até robôs dessa natureza. Vai depender do direcionamento do que vai ser simulado, qual é o problema que vai ser resolvido, né? A área, eu acho que está bem delimitada, mas o foco da, digamos assim, inovação ainda não foi completamente mapeado, né, Jonatas? É isso? Como até foi mapeado, mas como a gente agora tá com esse probleminha da suspensão, daí talvez a gente tenha que abrir, né? Não deixar em aberto mais um pouquinho. Jonatas, eu vi ali na tua apresentação duas questões. Primeira, tu deste uma ênfase muito grande no começo ao IoT. Foi a única que teve um slide
especial aí, né? E com uma explicação a mais. Sim. Depois as outras foram todas colocadas num grande balaio, né? Isto. Tem uma motivação específica para isso? Não existe Tem. CPS, não existe indústria 4.0 sem IoT, por exemplo? Tem uma questão muito importante. Existe uma confusão muito grande entre IoT e Cyber Physical System. E indústria 4.0 também. Alguns autores que eu encontrei, inclusive, misturavam tudo com arroz, feijão, salada, pizza, feijoada e daí eu fiz um trabalho assim de delimitação das coisas e eu precisei dar mais ênfase aqui no IoT e no Cyber Physical System porque eles são muito parecidos de um primeiro de vista, né? Porque no IoT você tem a conexão das coisas e no Cyber System você tem a conexão das coisas com o cyber. Então é basicamente a mesma coisa no primeiro nível, assim, né? A conexão. Ele tem todos aqueles outros Cs. E o IoT faz parte do primeiro C. Não daria para fazer a parte do connection sem o IoT. Aí alguém pode perguntar, mas não dá para fazer cabeado? Até dá, mas vai ficar bastante engessado, né? Não vai poder mais ser tão flexível assim como é preciso para a indústria 4.0. Antes de fazer a próxima pergunta, aproveitando esse teu exemplo, se eu tiver, por exemplo, indústria 4.0 na área de prevenção e planejamento de manutenção preventiva, por exemplo. E ali a comunicação wireless, ela não me parece ser um requisito desta aplicação específica, certo? Não tenho uma assim da cabeça agora. Então, Certo. eu vou insistir na pergunta. É necessário ter um IoT, por exemplo, numa aplicação como essa, né? Manutenção preditiva, que chama, né? Tudo pode estar cabeado ali. Utilizando o Cyber Physical System, você quer dizer? Isso, exato. Sim. Estaria cabeado e você cumpriria o objetivo da manutenção preditiva. Mas a manutenção preditiva, ela não é o escopo total da indústria 4.0, né? Que precisa de flexibilidade. A indústria 4.0, ela tem esses atributos de autoconfiguração, autoadaptabilidade e tal, que você precisa de uma flexibilidade no sistema. Então, aí ficaria bastante engessado ali se for tudo cabeado. Tá, e tu falaste então que tem uma visão, algumas pessoas confundem, né, o IoT com... mas eu gostaria que tu talvez tentasses colocar um pouco mais comentado, talvez com uma forma diferente, ou com uma clareza diferente, talvez, a grande diferença entre o Cyber Physical Systems e o Indústria 4.0, né? O que diferencia Sim. do outro? São duas coisas separadas, um é isso. Qual é explicar um pouco melhor essa relação aí. Certo. O Cyber Physical System, ele é uma tecnologia habilitadora da indústria 4.0. Todas as outras tecnologias também são habilitadoras da indústria 4.0, mas o Cyber Physical System é a cola que junta tudo. Ele é intrinsecamente relacionado com a indústria 4.0, da mesma forma que a máquina a vapor está relacionada com a Revolução Industrial. Até tem bastante artigos que trazem essa comparação. Então, seria isso. O Cyber Physical System é uma tecnologia que habilita a indústria 4.0.
Eles não são a mesma coisa. A indústria 4.0 é um conceito que tem os atributos, e o Cyber Physical System é um meio para atingir esses atributos. Ficou mais ou menos? Tá? Legal, não, acho que indústria 4.0 como uma metodologia, né? E o CPS está entrando mais como tu falaste, né? O amálgama de tecnologias ali. Mas ele também está no nível conceitual, né? Uhum. Porque quando eu digo que vou juntar virtual reality com IoT, essa junção de duas tecnologias, ela passa por um aspecto puramente conceitual, né? Porque não tem uma outra tecnologia que eu vou usar aqui para fazer isso, né? É um conceito também, não? A junção de todas elas veio da indústria 4.0, esse conceito. A proposta da indústria 4.0, então, era uma linha de pesquisa para unificar a pesquisa, todas essas pesquisas numa única linha. Como que eu diria assim, um quantitativo para a gente poder dizer assim, ó, isso aqui realmente é 4.0, né? Tipo, tem que ter pelo menos 3 dessas tecnologias misturadas, e aí eu posso dizer que tem a indústria 4.0, onde que é o limiar para eu poder classificar, categorizar um sistema, dizer ele está aderente ou ele não está aderente à indústria 4.0? Então, na verdade, existem algumas tentativas disso. Uma delas é o próprio 5C, que tem os níveis de implementação. Então, esses níveis são hierárquicos. Então, você estaria subindo uma escada, vamos dizer assim. E tem uma outra forma que é a maturidade. Você classificar por maturidade. Daí, você, em vez de olhar os Cs, você olha os atributos. Mas os atributos estão relacionados ao 5C também. Então, meio que dá uma na outra. Dá 6 por meia dúzia, vamos dizer assim. Mas é uma outra forma de colocar. Mas então tem atributos para o CPS e atributos para a indústria 4.0 são diferentes? Não, os atributos do 5C do CPS os atributos da indústria 4.0. São os atributos da indústria 4.0.